Aposentado. Não desiste da revisão da vida toda sem antes me ouvir. Sem antes ouvir até o final desse vídeo. Eu participei de todas as sessões do STF, acompanhei toda a revisão da vida toda, tudo em relação ao plenário virtual, manifestação, né, tudo que a gente pôde fazer pela revisão da vida toda. Quem me acompanha aqui sabe da minha vontade de que isso dê certo. Eu sei que todos envolvidos nisso, aposentados, advogados, todo mundo está exausto desse assunto, todo mundo está cansadíssimo, mas a gente precisa seguir. Passada saiu a decisão dos embargos de declaração, né, o acórdão, do julgamento que terminou em novembro de 2025. Desse acórdão, eu fiz uma live lá com o Medeiros, manifestei o que tinha acontecido e defendi que a gente precisa continuar entrando com recurso. E eu quero explicar aqui, eu quero falar mais coisas, né, que outras coisas que aconteceram depois também, sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não estou criando falsas expectativas, que eu não estou enganando aposentado nenhum. Nós vimos vários vídeos de vários advogados que nem podem ser chamados de advogados, de pessoas que também não são advogados, gravando vídeos ludibriando o aposentado, enganando, falando que o aposentado ia receber o benefício daqui 45 dias. Eu quero deixar claro a minha revolta em relação a isso, porque quem está trabalhando de forma séria olha isso e tem vontade, né, enfim, desistir das coisas, porque realmente a pessoa está se aproveitando de uma ansiedade, né, de todo mundo que está envolvido nisso, principalmente dos aposentados, para conseguir dinheiro, porque aí ele vai cobrar, porque aí ele vai pedir Pix, porque ele vai fazer, enfim. Eu quero deixar bem claro que não é isso. Ninguém aqui está prometendo que o aposentado vai receber nada, ninguém aqui está prometendo que a gente vai ganhar a revisão da vida toda, mas eu acho que a gente tem que continuar a briga. Que isso fique bem claro. Eu quero compartilhar aqui com vocês a decisão do acórdão, rapidinho, só para mostrar que realmente esse acórdão foi negativo, foi desfavorável para o aposentado. Aqui foi cancelado a tese de repercussão geral anteriormente fixada no tema 1102. E foi fixado também a seguinte tese, uma nova tese do tema 1102 de repercussão geral, alegando ali, né, determinando que a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 é de aplicação obrigatória, é cogente, a gente já ouviu essa palavra aqui várias vezes. E também modulou essa decisão aqui, falando que o aposentado não tem que pagar custas, não tem que devolver nada em relação aos valores, não tem que pagar perícia, contábil, enfim. Nada de custo em relação ao processo será devido. Ou seja, o aposentado entrou para receber uma revisão e receber um tapinha nas costas, que eu sempre falo isso em todos os lugares, de que, tudo bem, você não precisa pagar custo nenhum, mas receber a revisão da vida toda, que foi o objetivo final, você também não vai receber, certo? Desse acórdão aqui, a gente sabe que cabe embargos de declaração com efeitos infringentes. Isso aí eu acho que todo mundo já ouviu em todas as lives aí que foram feitas depois disso. E eu defendo que esses embargos de declaração devem ser opostos, porque foi o mesmo recurso que o INSS entrou lá atrás, tá? Para conseguir segurar a aplicação dessa tese em quase 4 anos. Foi em dezembro de 2022 a última decisão. Aí o INSS entrou com embargo de declaração, segurou tudo isso, conseguiu o julgamento da ADI 2110, 2111 no meio do caminho e tudo isso aconteceu. Então, acredito sim que deva fazer esse recurso. E aí, de acordo com o artigo 1023, lá do parágrafo 2º, cabe esses embargos de declaração, e no parágrafo 2º, vem falando que todo embargo de declaração que tenha o objetivo de mudar a decisão já feita, a parte contrária precisa ser intimada para se defender disso, né? É claro, eu ganhei um processo. Aí vem a outra parte falando que eu tenho que perder. Mas por que eu tenho que perder? Eu tenho que me defender disso. E dentro do STF aconteceu uma nulidade dessa grandeza de que os aposentados não foram intimados para se defender desses embargos de declaração. Então, é uma possibilidade de alegação em novos embargos de declaração, embargos do lado do aposentado, né? O aposentado vai alegar isso. E cabe também alegar o distinguish, a distinção entre o julgamento das ADIs e o tema 1102.
falar o que é óbvio para todo mundo, né? Uma criança sabe que são assuntos diferentes. A ADI elas nasceram, elas discutiam o fator previdenciário, auxílio maternidade, nada a ver com revisão da vida toda, e foi utilizada para derrubar uma tese tão importante, tá? E aí, na sexta-feira, foi publicada na Folha de São Paulo uma matéria muito interessante, tá? Só vou compartilhar aqui com vocês, falando que a revisão da vida toda acabou. E aí eu quero falar rapidinho dela com vocês e terminar o assunto falando o que eu realmente acho que deve acontecer daqui para frente, tá? Um minuto. STF cancela a tese da revisão da vida toda no INSS e publica a decisão final sobre o tema. Veja o que acontece agora. A ação acabou e não há possibilidade de ser retomada. Advogados alertam sobre golpes a respeito da correção. Mudanças na Previdência aprovadas em 1999 são constitucionais e não há direito a ter aposentadoria maior. Eu vou pular uma parte aqui, que eu já vi, né, outras pessoas falando dela. E aqui, ó, aí teve a modulação de efeitos, né, que, ou seja, os advogados, os aposentados não vão pagar as custas. Aqui, ó, importante isso aqui. Embora formalmente admita recurso, ou seja, todo mundo já sabe, contra essa decisão, pelo nível de maturidade que o caso possui, deve ser mesmo o fim. Ele afirma que a decisão, ele aqui no caso é o Rômulo Saraiva, né? Ele afirma que a decisão foi publicada quase 2 anos depois do marco de 5 de abril de 2024, quando o Supremo já havia derrubado a tese em outros julgamentos. Segundo o advogado, há casos em que o INSS já começou a rever benefícios concedidos por decisões provisórias após esse período. Claro, quem estava recebendo benefício por tutela ou já foi cortado ou vai ser cortado muito brevemente. A advogada Adriane Bramante, conselheira da OAB São Paulo, e do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, afirma que a discussão chegou ao fim no Supremo e não vê nenhuma possibilidade de retomada. A revisão da vida toda é uma tese concluída sem sucesso. Agora é aceitar a improcedência do processo que será arquivado, afirma. Segundo ela, a decisão também trouxe proteção para quem entrou com ação na justiça. Não haverá incidência de sucumbência ou custos, não cabe mais recurso. É decisão final. Golpe contra aposentados. O advogado João Badari, do escritório Ait Badari Luquim, alerta para os golpes contra aposentados após a publicação do acórdão negativo, mas que há falsos profissionais se aproveitando do tema. Tem muitos dizendo que saiu, que é favorável ao aposentado. Não é. Chega a ser revoltante. Também acho. A advogada Adriane Bramante já havia alertado para esses golpes em palestra para aposentados no Sindinap. Segundo ela, tem crescido o número de falsos profissionais que tentam ludibriar os aposentados e pensionistas. A revisão acabou. Como eu disse, não é novidade para ninguém, eu discordo desse posicionamento como advogada. Eu peço licença e, com muito respeito, eu discordo de vocês, meus colegas aqui. E por quê? Como eu disse, os embargos de declaração precisam ser opostos para que a gente tenha uma nova chance. Por quê? Alguém disse aqui nessa matéria que essa matéria está madura. Está madura coisa e não tem nada maduro aqui. Esse processo está cheio de mentira. Esse processo tem muita deslealdade processual, tem ausência de paridade de armas. A gente discutiu muito isso durante os julgamentos. O INSS se utilizou de possibilidades processuais ali que o aposentado não tinha. Tanto é que o aposentado não foi nem intimado para se defender disso aqui. O aposentado está tomando uma paulada desse julgamento de forma passiva. Se o INSS entrou com um recurso desse, por que a gente não vai entrar também? A gente vai apanhar e não vai bater de volta? É necessário fazer esse recurso? Sim, defendo isso com veemência. Todos os recursos que aposentados entraram foram na DI 2111. A CNTM, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, entraram com vários embargos, com recursos que cabiam lá dentro da ADI. Aqui não, quem entrou com recurso aqui foi o INSS, e o INSS conseguiu atrasar tanto tempo disso aqui para que os aposentados perdessem as ações. E como eu disse, a gente já dentro desse processo, a gente não está falando de direito, faz muito tempo a gente está falando de política. Se há 2, 3 anos atrás alguém me dissesse que Alexandre de Moraes ia entregar os aposentados aos leões e
começar a votar contra, eu ia falar que a pessoa estava mentindo. Nenhum aposentado nesse Brasil inteiro ia acreditar nisso. E aconteceu. Aconteceu depois de várias manifestações na Paulista, que eu me lembro, pedindo a cabeça do Alexandre de Moraes, pedindo o impeachment dele, e logo uma semana, 2 semanas depois, ele já começou a juntar voto desfavorável. Aconteceu alguma coisa nesse espaço de tempo aqui. A gente não sabe dizer o que é, mas aconteceu sim. Alexandre de Moraes agora está envolvido no escândalo do Banco Master, Vorcaro. A esposa dele fazendo defesa do Banco Master, ganhando milhões, todo mundo discutindo os valores dos honorários dela. Enfim, na política, isso pode mudar a qualquer momento. Se a gente tem a possibilidade de fazer um recurso, por que não vai ser feito? Ninguém aqui está falando para o aposentado que ele vai ganhar. A gente não está criando falsa expectativa, mas também o aposentado não é feito de açúcar, não. O autodomínio é uma coisa que, né, é uma habilidade que a gente precisa ter na vida. Entenda que a gente está continuando a discussão, mas não crie expectativa. A gente precisa fazer esse recurso para garantir que isso pode ser alterado, isso pode ser mudado a qualquer momento, algo pode acontecer que a gente não sabe, e a gente está falando de política dentro desse processo, não tem por que a gente fazer essa defesa. E eu quero colocar aqui que eu nunca estou falando isso porque é o que eu realmente acredito e porque eu me importo de verdade com essa revisão. Porque o que eu pude fazer para conseguir virar isso aqui, para ajudar, para participar disso, eu fiz. Em momento nenhum, eu achei que eu ia mudar alguma coisa, né, de forma arrogante, assim, eu vou fazer isso e vai mudar, mas eu sempre quis estar junto. Eu sempre achei que essa revisão, do lado dos aposentados, sempre esteve muito bem representada. Nunca falei o contrário. Mas acho que tudo que soma é ótimo, maravilhoso. Eu questionei o presidente da OAB Nacional do porquê a OAB Nacional não estava num processo dessa magnitude. É uma vergonha para todo advogado desse país, principalmente, especialmente os advogados previdenciários, não terem a nossa casa dentro de um processo desse. Eles não entraram. Eles não estavam no processo, eles não se manifestaram. Nos julgamentos presenciais, eu sempre achei que tinha muito pouco advogado dentro daquele plenário. A gente precisa fazer pressão. Eu sei que para Brasília é caríssimo, eu sei que é difícil, é custoso, né? De todas as formas, custa para a pessoa para ir lá, mas era um processo extremamente importante. Eu acho que não, eu sempre achei isso, que não é só sobre a revisão da vida toda, é um julgamento que ele cria uma fama, né? Uma possibilidade, ele cria jurisprudência, inclusive, certamente, para outros julgamentos. Então, eu sempre achei o processo da revisão da vida toda muito decisivo para a advocacia previdenciária também, para os aposentados que precisam, claro, mas para a advocacia previdenciária. Não é só sobre a revisão da vida toda, é sobre todas as teses, é sobre a advocacia em geral. E os advogados, muitos não estiveram lá. Então, eu estou falando isso para vocês verem que eu sempre estive presente, sempre estive firme ali no propósito, né? De estar junto com a revisão da vida toda e de ver isso acontecendo, de ver o aposentado receber. Eu sempre quis muito, de verdade, de coração, que isso acontecesse. E agora eu acho que é o momento. A gente está aqui, estou falando isso num domingo. A gente tem até terça-feira para fazer o recurso. Como eu disse, né, eu fiz a live lá com o Medeiros na quinta-feira, depois que saiu essa publicação, e já estava defendendo que teria que fazer esse recurso. Quem pode entrar com esse embargo de declaração não é nem o Badari, né? Assim, também o Badari como amigos Cury, mas a principal pessoa que pode fazer esse recurso aqui é a doutora Gisele Kravchichin, que representa a parte no processo. A parte pode entrar com qualquer recurso. O amicus curiae, de acordo com o artigo 138, parágrafo 1º do CPC, pode só entrar com o embargo de declaração, que é o recurso que cabe. Mas ele é um pouco mais limitado. A parte consegue fazer esse recurso de uma forma muito mais ampla, se tiver que entrar com outro recurso, enfim. A pessoa que pode entrar mesmo com esse recurso aqui seria a doutora Gisele Kravchichin. E eu faço um apelo, doutora Gisele Kravchichin, por toda a admiração, por todo o respeito que eu tenho por você. Não abandone os aposentados agora. Faça esse recurso,
por tudo que é mais sagrado. Doutor Badari, também, por todo o respeito, por todas as vezes que estivemos juntos lá em Brasília, no STF. Eu sei que está todo mundo muito cansado, como eu disse, exausto. Eu imagino o seu cansaço. Isso aqui custa o emocional, custa o psicológico, custa a exposição, custa muito dinheiro. Todas as vezes que eu voltei de Brasília, eu olhei para a minha fatura do cartão de crédito e lembrei de você. Meu Deus, quanto dinheiro esse moço gastou para poder acompanhar tudo isso aqui, para poder fazer tudo isso acontecer. Eu sei que foram mais de 100 idas a Brasília e é caríssimo. Mas não abandona os aposentados agora, não. A gente tem a chance de dar uma porrada contra. Nos ajude, entre com esse recurso. E, aposentado, eu quero primeiro falar que tudo o que aconteceu, muita da responsabilidade é de vocês. Vocês se dividem com uma facilidade, vocês ficam de briga entre vocês sem nenhuma necessidade. E isso cria a fama de que as instituições sabem que passar por cima do direito de vocês é muito fácil. Passar por os bancos, o STF, o Congresso, pisar no direito de vocês é a coisa mais fácil do mundo, porque vocês brigam entre si. Vocês são 40 milhões de aposentados nesse país e vocês não têm união. Eu nunca tratei um aposentado que eu tive contato nessa vida como coitadinho, velhinho, que precisa de ajuda. Eu tenho o maior respeito por vocês, mas muitas vezes é vocês que se colocam numa posição de ai, que dó de mim. E não é assim, vocês têm a capacidade de mudar o rumo desse país, se vocês quiserem. São 40 milhões de aposentados. Por favor, tenham postura. E a gente precisa seguir nesse processo. A gente precisa ter força e parar de ficar dividindo de briguinha, de picuinha, de coisa, sabe? Acho que a gente precisa buscar entender o que está acontecendo e não ficar fazendo tendo esse tipo de postura que mais atrapalha do que ajuda. Muita gente oferece uma solução e vocês apontam 10 problemas, sabe? A conta é mais ou menos essa. Então, vamos firmes. Acredito que vai ter esse recurso, acredito mesmo, firmemente, doutora Gisele Kravchich e doutor João Badari, peço novamente, e peço para que todos, que possível, compartilhe essa live, compartilhe essa informação com todo mundo. A gente tem até terça-feira para entrar com esses embargos de declaração.